Outro exemplo, geralmente as pessoas se sentem mais confortáveis quando eles estão cercados de pessoas que não são muito bem-sucedidas na vida. Eles procuram amigos ou um relacionamento com pessoas inferiores a si, ou que estejam no mesmo nível, mas fogem de pessoas que são bem-sucedidas, que são sábias, que têm bons conhecimentos, que são mais bonitas, que estão numa situação superior, por causa dessa questão da inveja. E com isso, nós sabotamos o nosso próprio desenvolvimento, nos cercando de indivíduos mais inúteis, que vão acabar nos agredindo de uma maneira ou de outra, que não vão ser, por exemplo, não vão contribuir, enriquecer em nada a nossa vida. Então, isso, por exemplo, é um exemplo de inveja. Outro exemplo de inveja. Você espera a vida toda fazer uma viagem. Um dia antes dessa viagem, você adoece ou você quebra uma perna, por exemplo. Ou você tem um fim de semana muito, muito bom, muito feliz. Na segunda-feira, você está se sentindo mal, estressado, desesperado, infeliz, enfim, totalmente exausto. Isso também é uma atitude que demonstra uma resistência, uma oposição. What is this link between envy and inversion? You may need to describe that a bit for us. In quer dizer não. Versão quer dizer não ao certo. Então a inveja significa uma não versão certa das coisas. Então quer dizer que a pessoa não aceita o que é certo, então aceita o que é errado. E poderíamos dizer que pela própria inveja a pessoa dá valor ao mal e rejeita o bem. Então o invejoso não aguenta o bem, não aceita a beleza. Então já automaticamente vê o bem, o belo, como um mal para a vida dele, como algo que vai prejudicá-lo. Por exemplo, a pessoa muito invejosa vê a felicidade do outro, o bem do outro, como a própria infelicidade. Então, quanto mais o outro está feliz, mais infeliz ele se torna. Então, a própria inveja causa a sensação de inversão. É uma repugnância pelas coisas bonitas, boas e verdadeiras. A gente tem essa reação de não querer, como um choque energético, pela inveja. Então, já percebe as coisas upside down, invertido, ao contrário. Que a inveja, né, é que causa a inconscientização no ser humano. Então, o ser humano muito invejoso é o ser humano mais alienado. Quanto mais alienado ele é, quer dizer, fora da realidade, mais invejoso ele é. Então, não é uma questão que o ser humano é inconsciente. O ser humano, ele se torna inconsciente pela vontade, por causa da inveja, que é base na vida dele. Às vezes, uma família tem uma pessoa de muito valor dentro da família, por exemplo, um pai muito realizador ou uma mãe de muito valor. No entanto, os membros da família nascem, crescem, convivem com esse indivíduo durante a vida inteira e nunca conhecem essa pessoa, pela inveja e pela inversão. Nunca veem, nunca descobrem quem aquela pessoa foi. Por exemplo, o próprio Puccini, ele tinha uma mulher muito invejosa, esquizofrênica muito invejosa, ela nunca conheceu o Puccini verdadeiramente. Então ela via o Puccini como um sujeito mulherengo, não sério, irresponsável. Quer dizer, ela nunca percebeu o marido que ela tinha, por exemplo. Isso acontece às vezes em famílias inteiras, que pela alienação causada pela inveja, nunca chegam a conhecer verdadeiramente o pai que tiveram, a mãe que tiveram, às vezes professores ou pessoas de muita bondade, de muito valor, que a pessoa não percebe. Olha, Cláudia, a questão da inveja, ele gosta mais desse tema, dessa questão de inveja, né? A questão da inveja pode ser vista da seguinte maneira: o ser humano, a vida que ele tem não é dele. Então ele sabe que não foi ele que criou a vida dele. Então ele não gosta disso. O ser humano quer fazer aquilo que ele quer fazer. Então ele quer ser assim, um Deus criador também.
ele sabe que a criação veio de fora, então ele não aceita, porque ele recebeu essa vida de fora, então ele não quer essa vida. Ele quer organizar outra vida, como a pessoa que, por exemplo, tem um emprego, tem um trabalho e quer fazer outro por causa da inveja. Então o ser humano, esse é o grande problema. Ele nunca quer fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele nunca quer melhorar aquilo que ele sabe. Por exemplo, ele trabalha no serviço de magistério. Então, de repente, ele começa a ficar invejoso, ele quer fazer outro serviço, achando que outro serviço ele vai fazer bem. Então, ele não quer fazer o que ele deve fazer e melhorar aquilo que ele deve fazer, mas em homenagem, vamos dizer, à vida que ele recebeu, e aí a questão do link, da ligação que ele tem com o Criador. Então, ele quer ser o criador de tudo que ele faz. E é por isso que ele vai parando cada vez mais. Are you saying then that we're envious of God? É o maior problema. O ser humano, o único ser humano que faz realmente o que deve é aquele ligado com o ser divino, com Deus. Se ele não tiver essa ligação, ele não faz, ele vai contrariar o ser divino, até cair na doença mais grave. A esquizofrenia, se vocês virem nas psiquiatrias, é uma atitude do indivíduo de se opor a tudo quanto é existência, de não querer nada que não tenha sido feita pela imaginação dele, pela fantasia dele. Então, o que é a doença? É o ato da pessoa de querer fazer com que exista uma coisa que não existe e não pode existir. Então, a doença do ser humano é porque ele quer viver uma vida que ele não pode viver. Então, a gente fala, isso é uma coisa doida, mas o ser humano é doido mesmo, né? Então, na face da Terra não existe um ser humano que não seja assim, vamos dizer, ao contrário, porque ele nunca quer fazer aquilo que ele pode fazer em torno da vontade do ser divino. Are you saying that there is another reality that human beings don't create then? A verdadeira realidade é fazer, vamos dizer, como a sua pergunta, a vontade de Deus. O ser humano não quer fazer a vontade de Deus, ele quer contrariar a vontade do ser divino. Então, todo indivíduo que é doente é um indivíduo que está diretamente contrariando o ser divino, inclusive dizendo que ele não acredita. Então, como é que a pessoa pode desacreditar se não naquilo que ele acredita? Quando ele fala, eu desacredito, não acredito em Deus, ele está dizendo não que ele não sabe que Deus existe, mas que ele não quer acreditar que Deus existe, quer dizer, quer contrariar. Por isso que ele fica maluco. So, what would the world be like if we were linked up to this? What would human beings be like? Esse que é o grande problema, né? Que o ser humano, ele só pode ser feliz com o que existe realmente, que vem de outro ser. Mas ele prefere ser infeliz, então achando que se ele fizer a vontade desse ser maior, então ele está contra a felicidade dele, que a felicidade dele depende dele fazer aquilo que ele quer fazer, mas que não seja de acordo com o que o outro quer fazer. O ser humano é extremamente doente, e na face da Terra, sempre digo isso para os clientes, só 2 seres que viveram no nosso planeta são normais. Um é Cristo, né, que é considerado Deus, e outro é a mãe dele, que não tinha nenhuma culpa original. O restante dos seres humanos são todos doentes, num determinado grau, no outro ou no outro. What about Buddha and Muhammad, the other prophets? Esses grandes profetas, eles estavam mais próximos do ser divino, então quando a pessoa diz algo real, diz algo de valor, é porque ele se aproximou muito do ser divino, como Buda, Maomé,
os profetas, né? Todas as pessoas que têm uma visão assim mais perfeita da vida, têm uma intuição maior, os grandes pintores, músicos, os grandes gênios, eles são assim porque eles estão mais próximos a Deus. A aproximação de Deus é pela aceitação da realidade divina. Então, se ouve uma música do Beethoven, nós podemos ter certeza que Beethoven, Mozart, Bach, que um Puccini, um Verdi, ou então um pintor, né, um Picasso, um Van Gogh, esses pintores, ou então um grande romancista, Victor Hugo, em qualquer lugar do mundo, um grande assim cientista, são essas pessoas realistas que estão assim próximas do Criador. E não uma pessoa que crê nesta orientação religiosa ou naquela, porque ele pode acreditar até numa orientação religiosa, mas está longe de Deus, como se sabe que na Idade Média cometiam crimes. Mas a verdade do mundo, a realidade, está nessas pessoas que trouxeram grandes revelações para a humanidade. O cientista, ele faz um trabalho praticamente de alta espiritualidade quando ele descobre uma coisa certa. Então ele está mais próximo a Deus. E não uma pessoa que fala em Deus, mas que ele esteja invertida na vida dele.